Fazendeiro velho e viúvo, escuta de uma velha curandeira que ele vai morrer em breve. O que aconteceu depois mudou tudo. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. O sol ainda lutava para furar a neblina matinal quando Antônio Silva, de 72 anos, sentiu os ossos rangendo ao se levantar da cama de casal que há 15 anos dormia sozinho. Suas mãos calejadas tremeram ligeiramente ao segurar a xícara de café preto, um tremor que tentava ignorar há meses, mas que parecia piorar a cada amanhecer. A fazenda de 500 hectares que herdara do pai e do avô se estendia diante de seus olhos cansados, as cercas precisando de reparo, o gado espalhado pelos pastos secos daquele janeiro sufocante de 2024. Antônio sempre fora conhecido na região como um homem de poucas palavras e muito trabalho. Sua teimosia era lendária entre os vizinhos. Diziam que ele era capaz de discutir com uma porta se ela não abrisse do jeito que ele queria. Mas por trás daquela fachada rude, escondia um coração que sangrava todos os dias pela ausência de Margarida, sua esposa que partira aos 54 anos, deixando-o perdido em um mundo que de repente não fazia mais sentido. Desde então, sua rotina se tornara uma prisão voluntária. Acordar às 5 da manhã, verificar os animais, tomar o café amargo que nunca aprendera a adoçar, e passar o dia inteiro evitando qualquer conversa que pudesse despertar as lembranças que preferia manter trancadas no fundo do peito. Seus únicos companheiros eram Joaquim, seu funcionário de 30 anos que trabalhava na fazenda há uma década, e os animais que cuidava com a dedicação de quem não tinha mais nada a perder. Naquela manhã de janeiro, enquanto caminhava pelos pastos verificando o gado, algo no ar parecia diferente. O calor era mais pesado, os pássaros cantavam com menos alegria, e até mesmo as vacas pareciam inquietas, como se pressentissem que algo estava para acontecer. Antônio tentou afastar esses pensamentos supersticiosos, herança da avó italiana, que sempre dizia que os animais sentiam as mudanças antes dos humanos. Foi então que a viu. Apareceu como uma sombra entre as árvores do pasto norte, caminhando com passos firmes apesar da idade avançada. Dona Benedita, a curandeira mais respeitada de toda a região, uma mulher de 80 anos cujos olhos azuis pareciam enxergar através das pessoas, diretamente em suas almas. Ela nunca visitava ninguém sem motivo, e o fato de estar ali, sem ser chamada, fez o estômago de Antônio se contrair de uma forma que não sentia há anos. "Bom dia, Antônio", disse ela com aquela voz que parecia vir de muito longe, carregada de sabedoria e mistérios que ele preferia não entender. "Dona Benedita", respondeu ele, tirando o chapéu de palha em sinal de respeito, mesmo sentindo um arrepio percorrer sua espinha enrugada pelo sol. "A senhora anda perdida? Sua casa fica a mais de 10 quilômetros daqui." A velha curandeira não respondeu imediatamente. Seus olhos turvos, mas penetrantes, fixaram-se nele com uma intensidade que o fez recuar um passo. Ela ergueu uma mão ossuda, apontando diretamente para seu peito, e quando falou, suas palavras caíram como pedras na água parada de sua rotina. "Seu tempo neste mundo está chegando ao fim, Antônio Silva. Antes que o próximo inverno chegue, você não estará mais aqui entre nós." O mundo pareceu parar. O mugido das vacas ao longe se transformou em um eco distante, o vento que balançava as folhas das árvores cessou completamente, e por um momento Antônio sentiu como se estivesse suspenso no ar, sem chão sob os pés. Suas mãos, que seguravam firmes a cerca de arame, começaram a tremer de forma incontrolável. O que a senhora está dizendo?" Conseguiu murmurar, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Dona Benedita continuou olhando para ele com aquela expressão que misturava compaixão e determinação.
Não é uma ameaça, meu filho. É apenas o que vejo, o que sempre vi e o que preciso dizer para aqueles que precisam ouvir. Antônio, que sempre se orgulhara de sua racionalidade, sentia agora cada fibra de superstição herdada da família italiana pulsar em suas veias. Lembrou-se da avó contando histórias sobre pessoas que receberam avisos similares, sobre como ignorar tais palavras poderia ser perigoso, sobre como o destino, às vezes, enviava mensageiros para aqueles que precisavam se preparar. Eu não acredito nessas coisas, disse ele, mas sua voz traía a convicção que tentava demonstrar. Não precisa acreditar, respondeu ela, já se virando para partir. Mas precisa viver, de verdade, enquanto ainda há tempo. E assim como aparecera, Dona Benedita desapareceu entre as árvores, deixando Antônio sozinho com suas vacas, seu tremor nas mãos e um peso no peito que parecia crescer a cada segundo que passava. Ele ficou ali parado por longos minutos, tentando processar o que acabara de acontecer, tentando convencer-se de que tudo não passava de superstição de gente velha. Mas o tremor em suas mãos não parava, e pela primeira vez em 15 anos, Antônio Silva se sentiu verdadeiramente assustado. Quando finalmente conseguiu se mover, dirigiu-se de volta à casa com passos pesados. A construção de tijolos à vista, com suas janelas azuis desbotadas pelo tempo, parecia menor do que quando saíra pela manhã. Cada cômodo ecoava com lembranças de Margarida. A cozinha onde ela preparava seus doces famosos, a sala onde ela bordava nas tardes de domingo, o quarto onde ela adoecera e onde ele ainda dormia sozinho, cercado por fantasmas do passado. Sentou-se na varanda, observando o movimento do gado ao longe. Mas sua mente estava longe dali. As palavras de Dona Benedita ecoavam em sua cabeça como um sino fúnebre, e por mais que tentasse, não conseguia afastá-las. Antes que o próximo inverno chegue. Eram apenas 6 meses. 6 meses para fazer o quê? Para se despedir de quem? Sua filha Clara vivia na cidade há 20 anos e mal o visitava. Joaquim era praticamente sua única companhia, mas mesmo com ele mantinha uma distância respeitosa, como se intimidade fosse um luxo que não podia se permitir. O almoço passou despercebido. Antônio mexeu o feijão no prato sem vontade. O arroz parecia papel na boca. E até mesmo o pedaço de carne que Joaquim trouxera da cidade no dia anterior não tinha sabor. Cada garfada era um esforço, cada movimento uma lembrança de que talvez estivesse contando seus últimos dias. À tarde, quando Joaquim chegou para ajudar com os animais, Antônio o observou com outros olhos. O rapaz era alto, forte, com aquele sorriso fácil que sempre o irritara um pouco por ser tão parecido com o próprio sorriso quando tinha a mesma idade. Joaquim falava pouco, trabalhava muito e havia se tornado indispensável na rotina da fazenda. Mas Antônio percebeu, com um aperto no coração, que não sabia quase nada sobre a vida pessoal do rapaz. Joaquim, chamou ele, tentando parecer casual enquanto ajudava a consertar uma cerca. Você tem família na cidade? O rapaz pareceu surpreso com a pergunta. Em 10 anos de trabalho conjunto, conversas pessoais eram raras. Tenho minha mãe, seu Antônio. Mora sozinha desde que meu pai partiu há 5 anos. E namorada. Alguém especial? Joaquim sorriu, mas havia algo de triste naquele sorriso. Tinha seu Antônio. Mas ela disse que não queria namorar com alguém que cheira a boi e tem terra debaixo da unha. A resposta atingiu Antônio como um soco no estômago. Ali estava um rapaz que ele considerava quase como um filho substituto, sofrendo por amor, e ele nem sabia. Quantas outras dores, quantas outras alegrias havia perdido por manter todo mundo à distância. Naquela noite, sozinho na casa silenciosa, Antônio não conseguiu dormir. Levantou-se várias vezes, caminhando pelos cômodos como um fantasma em sua própria casa.
Na cozinha, abriu a geladeira e viu os mesmos alimentos de sempre: queijo, linguiça, ovos, leite. Uma alimentação de homem solitário que há muito tempo desistira de cozinhar para alguém. No quarto, abriu o guarda-roupa e se deparou com as roupas de Margarida, ainda penduradas do lado esquerdo, como se ela fosse voltar a qualquer momento. O perfume dela já havia desaparecido há anos, mas ele ainda sentia seu cheiro toda vez que abria aquela porta. Pegou um dos vestidos, azul com flores pequenas, aquele que ela usava nos domingos para ir à missa, e o apertou contra o peito, sentindo lágrimas que não derramava há anos rolarem por seu rosto barbudo. Margarida, sussurrou para o vazio. Se você pudesse me dar um sinal, qualquer coisa, me dizer o que eu devo fazer. Mas o silêncio da casa era ensurdecedor, e Antônio percebeu que estava verdadeiramente sozinho neste mundo. Sozinho com suas vacas, sua teimosia, e agora com a profecia de uma curandeira que talvez soubesse mais sobre seu destino do que ele próprio. Quando finalmente conseguiu adormecer, já passava das 3 da manhã, e seus sonhos foram povoados por imagens confusas. Margarida acenando de longe, Dona Benedita caminhando entre névoas e ele próprio correndo atrás de algo que não conseguia alcançar, gritando por ajuda em um mundo que parecia surdo aos seus apelos. Acordou no dia seguinte com a sensação de que algo fundamental havia mudado em sua vida, mas ainda não sabia exatamente o quê. O que não imaginava era que em apenas 2 semanas, Joaquim chegaria com uma notícia que transformaria completamente sua rotina solitária, forçando-o a enfrentar a realidade de que talvez Dona Benedita estivesse certa sobre uma coisa. Ele precisava aprender a viver de verdade antes que fosse tarde demais. 2 semanas se passaram como um borrão de dias idênticos para Antônio Silva. 2 semanas em que cada manhã começava com o mesmo tremor nas mãos, cada tarde terminava com o mesmo vazio no peito, e cada noite era povoada pelos mesmos pesadelos, onde Dona Benedita aparecia apontando o dedo ossudo em sua direção. Ele tentava manter a rotina, fingir que nada havia mudado, mas até mesmo as vacas pareciam sentir sua inquietação crescente. Naquela manhã de fevereiro, o calor estava ainda mais sufocante que o normal. O termômetro na varanda marcava 38 graus às 8 da manhã, e as nuvens no horizonte prometiam chuva que nunca chegava. Antônio estava consertando a cerca do pasto sul quando viu Joaquim se aproximando com passos lentos, algo incomum para um rapaz que sempre andava com pressa e determinação. Seu Antônio, disse Joaquim, parando a alguns metros de distância, as mãos nervosas brincando com o chapéu. Preciso conversar com o senhor sobre uma coisa importante. O coração de Antônio disparou. Havia algo no tom de voz do rapaz, uma tristeza que ele reconhecia porque a carregava dentro de si há anos. Pode falar, meu filho. O que está acontecendo? Joaquim respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. É sobre minha mãe, seu Antônio. Ela está muito doente. O médico disse que é grave, que ela precisa de cuidados especiais, e eu sou tudo que ela tem no mundo. As palavras atingiram Antônio como facadas no peito. Ele se segurou na cerca para não cambalear, sentindo o mundo girando ao seu redor. Doente como, Joaquim? O que ela tem? Os médicos ainda estão investigando, mas parece que é algo no pulmão. Ela está tossindo sangue, perdendo peso, e eu não posso ficar aqui sabendo que ela está sofrendo sozinha na cidade. A voz de Joaquim tremeu, e Antônio viu lágrimas nos olhos do rapaz, que sempre considerara forte demais para chorar. E o que isso quer dizer para nós aqui? Perguntou Antônio, embora já soubesse a resposta, sentindo-a como um punhal sendo cravado lentamente em suas costas. Preciso ir embora, seu Antônio. Preciso cuidar dela. Não sei por quanto tempo, mas ela é minha mãe, entende? É a única família que me resta.
Joaquim baixou os olhos, incapaz de encarar o rosto do patrão, que se tornara uma figura paterna para ele. O silêncio que se seguiu parecia ecoar pelos pastos vazios. Antônio sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, como se o mundo inteiro estivesse desmoronando ao seu redor. Joaquim não era apenas seu funcionário, era sua única companhia real. A única pessoa que compartilhava suas manhãs, suas preocupações com os animais, suas pequenas vitórias diárias. Quando você precisa partir? Conseguiu perguntar, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Na semana que vem, seu Antônio, já aluguei uma casa pequena perto do hospital para ela ficar mais próxima dos médicos. Eu sinto muito. O senhor foi como um pai para mim todos esses anos, e partir assim é a coisa mais difícil que já fiz na vida. Antônio fechou os olhos, tentando absorver o impacto da notícia. Era como se Dona Benedita estivesse rindo dele em algum lugar distante. Primeiro a profecia, agora isso. O universo parecia determinado a isolá-lo completamente antes de levá-lo embora. Você está fazendo a coisa certa, meu filho, disse finalmente, forçando um sorriso que não sentia. Sua mãe precisa de você. Uma mãe sempre vem primeiro. Joaquim ergueu os olhos, surpreso com a compreensão do patrão. O senhor não está bravo comigo? Bravo? Como eu poderia ficar bravo com você por cuidar de quem você ama? Eu só... Antônio engoliu em seco, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Eu só vou sentir sua falta, meu rapaz. Muita falta. Naquela semana, Antônio observou Joaquim preparar sua partida com o coração cada vez mais pesado. O rapaz organizou suas poucas roupas numa mala velha. Explicou detalhadamente onde ficavam as medicações dos animais, mostrou os horários de alimentação que Antônio já conhecia de cor, mas fingia não saber para prolongar aqueles últimos momentos juntos. No último dia, Joaquim se aproximou dele na varanda, carregando a mala e os olhos vermelhos de choro contido. Seu Antônio, eu queria que o senhor soubesse uma coisa importante. O que é, meu filho? Esses 10 anos trabalhando aqui foram os melhores da minha vida. O senhor me ensinou a ser homem, me ensinou a amar a terra, me deu uma família quando eu não tinha ninguém. Eu nunca vou esquecer isso. Antônio sentiu o peito explodir de emoção. Sem conseguir se conter, abraçou o rapaz pela primeira vez em 10 anos, um abraço apertado que dizia tudo que suas palavras não conseguiam expressar. Você sempre terá um lugar aqui, Joaquim, sempre. Não importa o que aconteça, essa também é sua casa. Quando o ônibus que levaria Joaquim para a cidade desapareceu na curva da estrada, Antônio ficou parado no portão da fazenda por mais de 1 hora, olhando para o ponto onde havia visto seu filho do coração pela última vez. O silêncio ao seu redor era ensurdecedor. Não havia mais a voz alegre chamando as vacas, não havia mais o assobio desafinado que ecoava pelos pastos, não havia mais ninguém para dividir o peso do trabalho e da solidão. Naquela noite, a casa pareceu ainda maior e mais vazia. Antônio preparou seu jantar para uma pessoa só. Um ovo frito, um pedaço de pão, um copo de leite morno, e comeu em silêncio, o som do garfo no prato ecoando pelos cômodos vazios como um lamento. Tentou ligar a televisão, mas as vozes dos apresentadores só aumentavam sua sensação de isolamento. Passou a primeira semana sozinho, tropeçando na rotina. Levantava antes das 5, como sempre, mas demorava muito mais para fazer o que antes fazia com Joaquim em metade do tempo. As vacas pareciam sentir a ausência do rapaz. Mugiam mais, se espalhavam pelos pastos de forma desorganizada e até mesmo a produção de leite diminuiu visivelmente. Foi durante a segunda semana que as coisas começaram a complicar de verdade. Uma das vacas mais velhas, a mocinha, que sempre fora sua preferida, começou a apresentar sintomas estranhos. Estava apática, não comia direito, e sua respiração parecia ofegante.
Antônio sabia que precisava de um veterinário, mas o doutor Geraldo, que cuidava dos animais da região há 20 anos, havia se aposentado no mês anterior. Foi a vizinha mais próxima, Dona Lourdes, que morava a 3 quilômetros de distância, quem lhe deu a informação que mudaria tudo. Antônio, chegou uma veterinária nova na cidade. É uma mulher, coisa rara por essas bandas, mas dizem que é muito competente. Se chama Doutora Carmen. A ideia de ter uma mulher cuidando de seus animais deixou Antônio desconfortável. Não por machismo, mas porque há 15 anos ele só lidava com homens. Joaquim, o doutor Geraldo, os vizinhos, os fornecedores. A presença feminina despertaria lembranças que preferia manter enterradas, mas mocinha precisava de cuidados e ele não tinha escolha. Quando a doutora Carmen chegou na fazenda naquela tarde de março, Antônio ficou surpreso. Esperava uma mulher mais velha, talvez austera e sisuda, mas encontrou uma mulher de aproximadamente 45 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo prático, roupas de trabalho bem cuidadas e um sorriso profissional que, ao mesmo tempo, era caloroso e confiante. Senhor Antônio Silva? Perguntou ela, estendendo a mão. Sou a doutora Carmen Vieira. Ouvi falar que tem uma vaca precisando de cuidados. A mão dela era firme, calejada pelo trabalho, mas feminina o suficiente para despertar em Antônio sensações que há anos ele mantinha dormentes. É a mocinha, doutora. Está meio desanimada, sem comer direito. Enquanto Carmen examinava a vaca, Antônio a observou discretamente. Havia algo em seus movimentos que revelava não apenas competência profissional, mas também uma gentileza genuína com os animais. Mocinha, que sempre era arredia com estranhos, se deixou examinar sem resistência, como se sentisse que estava em boas mãos. É uma infecção respiratória, diagnosticou ela após alguns minutos. Não é grave, mas precisa de tratamento. Vou deixar os medicamentos e as instruções. Em uma semana ela estará bem. Foi então que Antônio percebeu algo que o pegou desprevenido. Quando Carmen sorriu, explicando o tratamento, houve um brilho em seus olhos que ele não via em ninguém há muito tempo. Um brilho de quem genuinamente se importava, de quem encontrava propósito em ajudar. A senhora é nova na região? Perguntou ele, tentando soar casual. Sou. Me mudei da capital há 3 meses. Estava precisando de um recomeço. Sabe como é? Havia algo de melancólico em sua voz, uma tristeza escondida que Antônio reconheceu porque a carregava em si mesmo. E está gostando do interior? Carmen hesitou por um momento antes de responder. Ainda estou me adaptando. É bem diferente da cidade grande, mais silencioso, mais solitário. Aquela palavra, solitário, ficou ecoando na mente de Antônio muito depois de Carmen partir. Havia algo na forma, como ela disse, uma vulnerabilidade que ela tentou disfarçar, mas que ele captou porque a reconhecia em si mesmo. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Antônio não conseguiu tirar alguém da cabeça. Não conseguia parar de pensar no sorriso da doutora Carmen, na forma gentil como tratara a mocinha, na tristeza escondida em seus olhos quando mencionou a solidão do interior. Foi então que o telefone tocou, rompendo o silêncio da casa como um grito na madrugada. Era quase 10 da noite, horário em que ninguém ligava para ele, e Antônio sentiu o coração acelerar enquanto caminhava até o aparelho antigo na cozinha. Alô? Atendeu com voz cautelosa. Pai, é a Clara. A voz de sua filha do outro lado da linha fez todo o seu corpo se contrair. Clara só ligava quando havia problemas, e ele não falava com ela há mais de 3 meses. Clara, o que aconteceu? Está tudo bem com as crianças? Pai, eu preciso conversar com o senhor sobre uma coisa muito importante. Posso ir aí amanhã? O tom de voz dela estava carregado de uma urgência que Antônio não conseguia decifrar, mas que fez seu estômago se contorcer de ansiedade. Claro, minha filha, mas me diz logo o que está acontecendo.
Você está me deixando preocupado. É melhor conversarmos pessoalmente, pai. É sobre, bem, é sobre o futuro. O futuro de todos nós. Depois que desligou o telefone, Antônio ficou parado na cozinha escura, sentindo como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor em câmera lenta. Primeiro a profecia de Dona Benedita, depois a partida de Joaquim, agora Clara com problemas misteriosos. Era como se todas as peças de sua vida estivessem sendo removidas uma por uma, deixando-o cada vez mais isolado e vulnerável. Não conseguiu dormir naquela noite, imaginando que tipo de conversa sobre o futuro de todos nós sua filha queria ter. E no fundo do coração, uma voz sussurrava que talvez Dona Benedita estivesse mesmo certa. Talvez seu tempo realmente estivesse chegando ao fim, e o universo estivesse preparando sua partida, afastando dele todas as pessoas que ainda restavam em sua vida. Clara chegou na manhã seguinte, dirigindo um carro que Antônio não reconheceu, mais novo e reluzente que qualquer veículo que já havia pisado na terra de sua fazenda. Ela desceu com movimentos apressados, vestindo roupas da cidade que pareciam deslocadas naquele ambiente rural. Salto alto que afundava na terra, blusa clara que já mostrava manchas de suor, e óculos escuros que escondiam expressões que ele não conseguia decifrar. "Oi, pai", disse ela, dando-lhe um abraço rápido e protocolar, daqueles que não aquecem o coração nem aproximam as pessoas. Antônio sentiu a rigidez do corpo da filha, como se ela estivesse se forçando a demonstrar uma afetividade que não sentia. "Clara, minha filha", respondeu ele, tentando disfarçar a ansiedade que crescia em seu peito desde a ligação da noite anterior. "Como estão os meninos? Faz tempo que não vejo meus netos." "Estão bem, pai." "Crescendo rápido demais." Ela olhou ao redor, observando os pastos, as cercas que precisavam de reparo, a casa que parecia menor e mais desgastada do que se lembrava. "Nossa, como este lugar mudou. Parece tão abandonado." A palavra abandonado atingiu Antônio como um tapa no rosto. Ele olhou para sua propriedade através dos olhos da filha e pela primeira vez em anos viu o que ela via. Tintas descascadas, madeiras que precisavam de tratamento, uma solidão que se espalhava por cada canto como uma doença silenciosa. "Está difícil cuidar de tudo sozinho", admitiu ele, sentindo-se subitamente envergonhado de sua própria vida. "Joaquim foi embora semana passada. A mãe dele está doente." Clara não pareceu surpresa nem comovida com a notícia. "Era isso que eu queria conversar com o senhor, pai. Sobre o fato de o senhor estar sozinho aqui, numa propriedade tão grande, na sua idade." Eles se sentaram na varanda, Clara escolhendo a cadeira mais afastada, como se quisesse manter distância física e emocional. Antônio serviu café em xícaras desiguais. As bonitas haviam quebrado ao longo dos anos, restando apenas as mais simples, que Margarida usava no dia a dia. "Pai", começou Clara, sua voz assumindo um tom que ele reconheceu das poucas vezes em que ela visitava. Um tom condescendente, como se falasse com uma criança. "Eu tenho uma proposta para fazer ao senhor." "Que tipo de proposta?" Clara respirou fundo, tirando os óculos escuros e revelando olhos que evitavam o contato direto com os dele. "O senhor já pensou em vender parte da fazenda?" "Não toda, claro, mas talvez uma parte que não usa tanto, que fica meio abandonada mesmo." O café pareceu virar gelo na boca de Antônio. "Vender? Vender parte da minha terra? Clara, essa terra está na nossa família há 3 gerações. Seu avô construiu tudo isso com as próprias mãos. Seu bisavô derrubou o primeiro pé de mato. Pai, por favor, escute primeiro." Ela se inclinou para a frente, suas mãos se movendo nervosamente. "Eu sei que esta terra tem valor sentimental, mas o senhor precisa ser prático. Está sozinho com 72 anos, cuidando de 500 hectares. Isso não é vida para ninguém. E o que você propõe que eu faça?
que eu abandone tudo e vá morar num asilo na cidade? Não um asilo, pai, mas talvez um lugar menor, mais adequado para a sua idade. Com o dinheiro da venda de parte da fazenda, o senhor poderia comprar uma casa na cidade, ficar perto de médicos, de pessoas. Antônio sentiu o mundo girando ao seu redor. Que parte da fazenda você está falando em vender, Clara? Ela hesitou, sabendo que estava pisando em terreno perigoso. Bem, eu conversei com um corretor na cidade e ele disse que a parte norte da propriedade, aquela que faz divisa com a estrada principal, tem muito potencial para desenvolvimento urbano. São quase 200 hectares que renderiam uma boa quantia. 200 hectares? A voz de Antônio saiu como um rugido de animal ferido. Clara, você está falando da pastagem principal do gado, do córrego que abastece toda a propriedade, da área onde seu avô plantou as primeiras árvores frutíferas. Pai, seja racional. O senhor usa mesmo toda essa terra? Consegue cuidar de tudo sozinho? E se acontecer alguma coisa com o senhor aqui no meio do nada? Foi então que Antônio percebeu algo que o fez sentir náusea. Clara, me diz uma coisa. Por que exatamente você quer que eu venda esta terra? Ela baixou os olhos, suas mãos tremendo ligeiramente. Porque eu me preocupo com o senhor, pai. Porque quero que tenha uma vida melhor. Não minta para mim, Clara. Eu sou seu pai. Sei quando você está mentindo desde que tinha 5 anos. Sua voz estava carregada de uma dor que transcendia a raiva. Por que você realmente quer que eu venda minha terra? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Clara olhava para as próprias mãos, lutando contra lágrimas que insistiam em aparecer. Quando finalmente falou, sua voz saiu quebrada, vulnerável. Porque eu estou desesperada, pai. Porque o Maurício, meu ex-marido, deixou dívidas enormes no meu nome. Porque posso perder minha casa, a escola dos meninos, tudo que construí na cidade. As lágrimas agora corriam livremente por seu rosto. Porque preciso de ajuda e não tenho mais ninguém no mundo além do Senhor. A confissão atingiu Antônio como um furacão. Sua filha, que sempre parecera tão independente, tão bem-sucedida em sua vida urbana, estava ali implorando sua ajuda da única forma que conhecia, pedindo que ele sacrificasse seu mundo para salvar o dela. Por que você não me contou isso antes, Clara? Por que veio aqui com essa história de se preocupar comigo quando na verdade precisa de dinheiro? Porque tenho orgulho, pai. Porque passei 20 anos provando que podia viver sozinha, que não precisava desta fazenda, desta vida que sempre odiei. Ela soluçava agora, anos de ressentimento e desespero jorrado de uma vez. Mas agora estou encurralada. E esta terra é a única coisa de valor que nossa família tem. Antônio sentiu como se tivesse recebido uma facada no coração. Sua filha odiava a fazenda, odiava a vida que ele amava. Via tudo aquilo apenas como um bem a ser vendido quando a necessidade apertasse. Você odeia este lugar assim tanto? Não odeio, pai. Mas esta vida nunca foi para mim. Esta solidão, este isolamento, esta rotina sem perspectivas. Quando minha mãe morreu, eu jurei que nunca voltaria a viver assim. E eu? O que acontece comigo se eu vender a terra e for morar na cidade? Você realmente acredita que eu vou conseguir viver longe daqui? Clara limpou o rosto com as costas da mão, tentando recuperar a compostura. Pai, o senhor se adapta. As pessoas se adaptam. E pelo menos não estará sozinho neste fim de mundo. Fim de mundo? Antônio se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão de madeira. Clara, este fim de mundo é minha vida. Estas vacas me conhecem há anos. Esta terra me alimentou e alimentou nossa família por gerações. Você está me pedindo para cortar minha própria alma fora e entregar para você vender. Pai, por favor, não dramatize. Dramatizar? Ele apontou para os pastos, para os animais, para a casa onde nascera. Clara,
Você sabe que uma curandeira veio aqui semana passada me dizer que meu tempo está acabando, que eu não vou passar deste ano, e agora você vem aqui me pedir para eu mesmo destruir tudo que me mantém vivo. Clara ficou pálida. Que curandeira! Pai, o senhor não acredita nessas bobagens, Dona Benedita. E não sei se acredito ou não, mas sei que desde que ela falou isso, tudo na minha vida está desmoronando. Joaquim foi embora, agora você vem querer me tirar daqui. Parece que o universo inteiro está conspirando para eu acabar sozinho e perdido. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O vento balançava as folhas das árvores que o avô de Antônio havia plantado, e o som do gado ao longe parecia uma trilha sonora melancólica para aquela conversa dolorosa. Pai, disse Clara finalmente, sua voz mais suave. Eu não quero tirar o senhor daqui contra sua vontade, mas preciso que entenda a minha situação. São 150 mil de dívidas. Se eu não pagar em 3 meses, vou perder tudo. 150 mil reais? Antônio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Clara, como você conseguiu dever tanto dinheiro? O Maurício usou meu nome para pegar empréstimos para a empresa dele. Quando ela faliu, as dívidas ficaram comigo. Eu tentei resolver sozinha. Vendi meu carro, cancelei os planos de saúde dos meninos, mas não é suficiente. Antônio olhou para a filha. Realmente olhou pela primeira vez desde que ela chegara. Viu as olheiras que a maquiagem não conseguia esconder, as roupas caras que provavelmente haviam sido compradas antes da crise, as unhas roídas de ansiedade. Sua filha estava sofrendo, e ele havia estado tão perdido em sua própria dor que não percebera. E seus netos, Clara, como estão lidando com isso tudo? Eles não sabem de nada ainda, mas se eu perder a casa, vão saber logo. Ela suspirou profundamente. Pai, eu sei que estou pedindo muito. Sei que esta terra significa tudo para o senhor, mas meus filhos são tudo para mim. Antônio fechou os olhos, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. De um lado, a terra que era sua razão de viver, sua identidade, sua conexão com as gerações passadas. Do outro, sua filha e seus netos, que precisavam de sua ajuda para não perder tudo. Preciso pensar, Clara. Isso não é uma decisão que se toma de uma hora para outra. Quanto tempo o senhor precisa? Não sei. Um tempo. Clara se levantou, pegando a bolsa com movimentos cansados. Pai, eu entendo que seja difícil, mas por favor, lembre-se de que somos sua família. Somos tudo que o senhor tem no mundo, assim como o senhor é tudo que nós temos. Depois que Clara partiu, Antônio ficou sozinho na varanda, sentindo-se mais devastado do que jamais se sentira na vida. Em conversa havia revelado verdades dolorosas de ambos os lados. A filha que odiava a vida rural e via a fazenda apenas como um recurso financeiro, e ele mesmo, que estava tão isolado em sua dor que não percebera o desespero da própria filha. Naquela tarde, enquanto caminhava pelos pastos tentando colocar os pensamentos em ordem, Antônio notou algo preocupante. O córrego, que sempre correra forte pela propriedade, estava com um nível visivelmente mais baixo. As vacas se aglomeravam ao redor dos poucos pontos onde ainda havia água corrente, e algumas áreas que sempre foram verdejantes começavam a mostrar sinais de ressecamento. Era março, e a chuva, que deveria ter chegado em fevereiro, ainda não havia dado o ar da graça. O calor estava cada dia mais intenso, e os meteorologistas na rádio falavam de uma estiagem que poderia se prolongar por meses. Foi então que Antônio percebeu a cruel ironia de sua situação. Sua filha queria que ele vendesse parte da fazenda exatamente no momento em que uma seca se aproximava, no momento em que ele mais precisaria de toda a sua terra para manter o gado vivo. Se vendesse os 200 hectares da parte norte, perderia não apenas a pastagem principal, mas também o acesso ao córrego que alimentava toda a propriedade.
Naquela noite, sozinho na casa silenciosa, Antônio abriu uma garrafa de cachaça que guardava para ocasiões especiais, embora não conseguisse lembrar qual havia sido a última ocasião especial de sua vida. Cada gole queimava a garganta, mas não conseguia aliviar a dor que crescia em seu peito. Olhou para o telefone pensando em ligar para Clara, em tentar explicar sobre a seca, sobre o que significaria vender justamente aquela parte da fazenda. Mas sabia que ela não entenderia. Para ela, terra era terra, pastagem era pastagem, e dinheiro era a única coisa que importava naquele momento. Depois do terceiro copo, pegou-se falando sozinho, algo que nunca fizera antes. Margarida, minha querida, me diz o que eu faço. Nossa filha está desesperada, precisa de ajuda, mas ela quer que eu destrua tudo que você e eu construímos juntos. E eu não sei se tenho força para recomeçar em outro lugar. O silêncio da casa foi sua única resposta, e Antônio percebeu que pela primeira vez em sua vida se sentia verdadeiramente velho. Não velho de idade, mas velho de alma, cansado de lutar, cansado de tomar decisões difíceis, cansado de estar sempre sozinho quando mais precisava de companhia. Foi então que o telefone tocou, rompendo o silêncio como um grito na madrugada. Eram quase 11 da noite e Antônio cambaleou até o aparelho, o álcool dificultando seus movimentos. Alô? Seu Antônio, aqui é a doutora Carmen. Desculpe ligar tão tarde, mas recebo uma ligação da dona Lourdes dizendo que suas vacas estão muito agitadas, mugindo sem parar. Ela está preocupada que possa ser alguma coisa séria. A voz de Carmen do outro lado da linha trouxe um alívio inesperado para Antônio. Era a primeira vez em dias que alguém demonstrava preocupação genuína com ele e com seus animais, sem segundas intenções, sem pedir nada em troca. Eu não tinha percebido, admitiu ele, percebendo que realmente havia um mugido constante vindo dos pastos. A senhora pode vir dar uma olhada? Claro, seu Antônio. Chego aí em 15 minutos. Quando desligou o telefone, Antônio sentiu algo que não sentia há semanas. Esperança. Talvez não estivesse completamente sozinho neste mundo. Talvez ainda houvesse pessoas dispostas a ajudar sem pedir nada em troca. Mas enquanto se preparava para receber a veterinária, uma pergunta o atormentava. E se as vacas estivessem agitadas porque sentiam algo que ele ainda não havia percebido? E se a seca fosse pior do que imaginava? E se Clara estivesse certa e ele realmente não conseguisse mais cuidar sozinho de tudo aquilo? O som das vacas lá fora parecia cada vez mais desesperado, como um prenúncio de que tempos ainda mais difíceis estavam por vir. Carmen chegou em 15 minutos, como prometido, dirigindo uma caminhonete branca carregada de equipamentos veterinários. Antônio, ainda tonto pelos efeitos da cachaça, a recebeu na varanda tentando disfarçar seu estado, mas ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Não apenas com as vacas, mas com ele também. Seu Antônio, o senhor está bem? Perguntou ela, descendo da caminhonete com sua maleta na mão e uma expressão de genuína preocupação no rosto. Estou, doutora, só foi um dia difícil, respondeu ele, evitando seu olhar penetrante. Enquanto caminhavam em direção aos pastos, o mugido das vacas se intensificou. Eram sons de angústia que Antônio reconhecia. Seus animais estavam desesperados por água. O córrego que durante décadas fornecera água abundante para toda a fazenda estava praticamente seco, restando apenas alguns poços lamacentos onde o gado se aglomerava numa disputa desesperada. Meu Deus, murmurou Carmen, observando a cena. Seu Antônio, quando foi a última vez que choveu aqui? Faz mais de 2 meses, e o córrego nunca ficou assim, nem durante a grande seca de 2001. Antônio sentiu um aperto no peito ao admitir a gravidade da situação. Não sei o que vou fazer se não chover logo. Vai morrer gado.
Carmen analisou a situação com olhos profissionais, mas havia algo mais em sua expressão. Uma compreensão que transcendia a relação veterinário-cliente. Seu Antônio, o senhor já pensou em cavar um poço artesiano? Com uma propriedade deste tamanho, deve ter lençol freático. Já pensei, mas nunca soube onde cavar. Meu avô sempre dizia que tinha um lugar na fazenda onde a água brotava naturalmente, mas ele morreu sem me mostrar onde ficava. Seu avô mencionou alguma referência? Alguma marca na paisagem? Antônio forçou a memória, tentando lembrar das histórias que ouvia quando criança. Ele falava de 3 árvores antigas formando um triângulo, perto de uma elevação do terreno, mas eu sempre evitei aquela área. Por quê? Superstição boba. Minha avó dizia que era lugar assombrado, que pessoas da família haviam morrido lá. Bobagem de gente antiga, mas... Ele deu de ombros, envergonhado da própria credulidade. Seu Antônio, com licença, mas agora não é hora para superstições. Seus animais precisam de água, e se seu avô estava certo sobre a nascente, pode ser a salvação de todos eles. Naquela madrugada, com a ajuda de Carmen e uma lanterna, Antônio caminhou pela primeira vez em décadas até a área que sempre evitara. Lá estavam as 3 árvores centenárias que seu avô mencionava, um jatobá, uma peroba e um ipê amarelo, formando um triângulo perfeito numa elevação suave do terreno. Aqui, disse Carmen, apontando para o centro do triângulo. Se eu fosse apostar, diria que é aqui. No dia seguinte, Antônio contratou um poceiro da cidade, um homem experiente que trouxe equipamentos adequados para a perfuração. A cada metro cavado, a expectativa crescia, mas também o medo de que aquilo fosse apenas mais uma desilusão em sua vida cheia de decepções recentes. Foi no 4º dia de escavação que aconteceu o milagre. A 20 metros de profundidade, o poceiro gritou de alegria. Acertamos, seu Antônio. A água está jorrando. Antônio correu até a borda do poço e viu o que parecia impossível. Água limpa e abundante brotando da terra, como se a própria fazenda estivesse chorando lágrimas de alívio. A vazão era tão forte que em poucas horas formou um riacho que correu em direção aos pastos, levando vida de volta aos cantinhos ressecados de sua propriedade. As vacas, sentindo o cheiro da água fresca, correram mugindo de alegria em direção ao novo manancial. Pela primeira vez em semanas, Antônio sorriu genuinamente, vendo seus animais matando a sede com uma euforia que espelhava a sua própria. Carmen, que havia ficado durante todos os dias da escavação, ajudando e torcendo, abraçou-o espontaneamente quando a água começou a jorrar. Seu Antônio! O senhor conseguiu, salvou sua fazenda. O abraço durou mais tempo do que seria apropriado entre um fazendeiro e sua veterinária, mas nenhum dos dois se importou. Havia meses que Antônio não sentia o calor humano de um abraço verdadeiro, e Carmen, por sua vez, encontrara em sua preocupação com aquele homem teimoso uma conexão que não esperava sentir novamente. Foi naquela mesma tarde que Clara ligou. Sua voz carregada de ansiedade. Pai, eu pensei melhor sobre nossa conversa. Talvez possamos encontrar uma solução que não envolva vender a fazenda. Talvez eu possa pegar um empréstimo menor, vender meu apartamento. Clara, minha filha, preciso te contar uma coisa. Antônio olhou para o riacho que agora corria vigoroso pela sua propriedade. Descobriu uma nascente na fazenda. Uma nascente que produz água suficiente para abastecer não só meus animais, mas provavelmente toda a região. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Como assim, pai? Bem, filha, parece que nossa terra vale muito mais do que imaginávamos. Não apenas por causa da água, mas porque às vezes as soluções estão bem debaixo dos nossos pés, esperando que tenhamos coragem de cavar fundo o suficiente. Clara chorou ao telefone. Um choro de alívio misturado com culpa. Pai, eu peço desculpas por ter vindo aqui com aquela proposta. Eu estava desesperada.
mas não tinha o direito de pedir que o Senhor destruísse sua vida para salvar a minha. Clara, você é minha filha. Eu sempre vou querer ajudar você. Mas agora encontramos um jeito melhor. Foi uma semana depois da descoberta da água que Joaquim apareceu na fazenda, carregando sua mala velha e um olhar que misturava vergonha com determinação. Antônio estava consertando uma cerca quando viu o rapaz caminhando pela estrada e seu coração quase saiu pela boca de alegria. Joaquim, meu filho, como está sua mãe? Ela melhorou? O rapaz parou a alguns metros de distância, suas mãos tremendo ligeiramente. Seu Antônio, preciso contar a verdade para o senhor. Minha mãe nunca esteve doente. Tudo não passou de uma mentira. O mundo pareceu parar ao redor de Antônio. Como assim? Uma mentira? Foi minha namorada, seu Antônio, a Patrícia. Ela inventou que minha mãe estava doente porque queria me tirar daqui. Dizia que trabalhar numa fazenda não era vida, que eu precisava arrumar um emprego de verdade na cidade. Joaquim baixou os olhos, incapaz de encarar o patrão que havia enganado. Eu descobri a mentira na semana passada, quando fui visitar minha mãe e a encontrei perfeitamente bem, sem entender por que eu havia aparecido lá falando de doença. Antônio sentiu uma mistura de raiva e alívio que quase o derrubou. E você acreditou nela sem verificar? Eu estava apaixonado, seu Antônio, cego de paixão. Achei que ela queria o meu bem, que sabia o que era melhor para mim. Joaquim ergueu os olhos, que brilhavam com lágrimas contidas. Mas descobri que ela já tinha outro namorado na cidade, alguém com um emprego que ela considerava mais respeitável. Eu era só um bobo que ela manipulou para conseguir o que queria. E agora? O que você veio fazer aqui? Vim pedir perdão, seu Antônio, e perguntar se ainda tem lugar para mim nesta fazenda. Porque descobri que este é meu lugar no mundo, que o Senhor é minha verdadeira família e que prefiro cheirar a boi e ter terra debaixo da unha, trabalhando numa terra que amo, do que usar terno numa cidade que me sufoca. Antônio não conseguiu conter as lágrimas. Abraçou Joaquim, como um pai abraça um filho que volta para casa. E naquele momento sentiu que uma das peças mais importantes de sua vida havia se encaixado novamente no lugar certo. Foi naquela mesma semana que Dona Benedita apareceu novamente na fazenda. Mas desta vez não estava sozinha. Uma jovem de aproximadamente 30 anos a acompanhava, carregando uma pasta e vestindo roupas simples, mas elegantes. "Bom dia, Antônio", disse a curandeira com aquele sorriso enigmático que ele aprendera a temer e respeitar ao mesmo tempo. "Dona Benedita", respondeu ele tirando o chapéu, "veio verificar se sua profecia se cumpriu?" "Na verdade, vim apresentar minha neta, Beatriz. Ela é psicóloga, formada na capital, e tem uma coisa importante para contar ao senhor." A jovem se aproximou com um sorriso caloroso e estendeu a mão. "Senhor Antônio, é um prazer conhecê-lo. Minha avó me falou muito sobre o senhor. Só coisas boas, eu espero", disse ele, ainda desconfiado. Beatriz riu, um som cristalino que trouxe leveza para o momento tenso. "Senhor Antônio, preciso fazer uma confissão. Minha avó nunca foi realmente uma curandeira no sentido tradicional da palavra. Ela é, na verdade, uma espécie de terapeuta comunitária não convencional." Antônio franziu a testa, não entendendo aonde aquela conversa queria chegar. "Como assim?" "Há anos, ela observa pessoas idosas na região que estão se isolando perigosamente do mundo, entrando em depressão profunda, perdendo a vontade de viver. Estatisticamente, homens, na sua faixa etária que vivem isolados, têm expectativa de vida muito menor do que aqueles que mantêm conexões sociais. E o que isso tem a ver com a profecia que ela me fez?" Dona Benedita tomou a palavra, seus olhos brilhando com uma sabedoria que agora Antônio entendia melhor. "Antônio, quando eu disse que seu tempo estava acabando,
Não estava mentindo. Estava acabando mesmo. O tempo de você viver como um fantasma em sua própria vida. Não entendo. Beatriz continuou a explicação. Senhor Antônio, minha avó criou um método não convencional de intervenção psicológica. Ela identifica pessoas que estão caminhando para um isolamento perigoso e cria uma urgência emocional que as força a reagir, a se reconectar com a vida. Você quer dizer que tudo foi uma farsa? Não uma farsa, disse Dona Benedita com gentileza. Uma oportunidade. Observe o que aconteceu na sua vida desde nossa conversa. Você se reconectou com sua filha, mesmo que tenha sido através de um conflito. Conheceu a doutora Carmen, que trouxe não apenas cuidados para seus animais, mas também companhia para sua solidão. Reencontrou Joaquim, que aprendeu o valor da honestidade e da lealdade. E mais importante, descobriu recursos em sua própria terra que nem imaginava possuir. Antônio ficou em silêncio por longos minutos, processando aquela revelação. Então a senhora sabia que eu ia descobrir a nascente? Não sabia especificamente sobre a água, admitiu Dona Benedita, mas sabia que se você saísse de sua zona de conforto, se enfrentasse seus medos e superstições, encontraria soluções que não via enquanto estava isolado em sua dor. E se eu tivesse reagido mal, se tivesse desistido de tudo? Beatriz sorriu. Senhor Antônio, minha avó observa as pessoas por muito tempo antes de intervir. Ela sabia que o senhor tinha força interior suficiente para enfrentar os desafios. Sabia que, no fundo, queria viver, mas precisava de um empurrão para sair da inércia. Naquela tarde, após a partida de Dona Benedita e sua neta, Antônio se sentou na varanda com Carmen, que havia se tornado presença constante em sua vida. Joaquim estava no pasto, assobiando desafinado enquanto cuidava do gado, e o som da água correndo pelo novo riacho criava uma trilha sonora de paz e renovação. Carmen, disse ele, tomando coragem para falar algo que vinha pensando há dias. Por que você realmente se mudou da capital para cá? Ela suspirou, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Porque meu casamento de 20 anos terminou de forma muito dolorosa. Porque descobri que meu ex-marido tinha uma família paralela há 5 anos. Porque precisava de um lugar onde pudesse recomeçar sem ser bombardeada por lembranças do que perdi. E está conseguindo recomeçar? Ela o olhou com um sorriso que misturava tristeza e esperança. Aos poucos. E o senhor me ajudou muito nesse processo, Antônio. Cuidar dos seus animais, acompanhar sua luta para salvar a fazenda, ver sua determinação. Isso me lembrou que vale a pena lutar pelo que a gente ama. Eu também aprendi muito com você, doutora. Aprendi que não preciso carregar todos os pesos sozinho, que aceitar ajuda não é sinal de fraqueza. Naquela noite, Clara ligou com uma proposta diferente. Pai, eu estava pensando, que tal se eu e os meninos passássemos as próximas férias aí na fazenda? Eles nunca realmente conheceram a vida no campo, e talvez seja bom para todos nós. Você tem certeza, filha? Aqui não tem shopping, não tem cinema. Pai, tem algo muito mais importante. Tem o Senhor. E eu percebi que durante todos esses anos, tentando provar que podia viver sem a fazenda, eu estava, na verdade, fugindo de quem eu realmente sou. Sou filha desta terra tanto quanto o Senhor é filho dela. 3 meses depois, numa manhã de junho ensolarada, Antônio acordou não com o tremor nas mãos que o atormentara por tanto tempo, mas com o som alegre de seus netos brincando no quintal. Clara havia se mudado temporariamente para a fazenda com os filhos, e a casa, que por tantos anos ecoou apenas com silêncio, agora vibrava com risos e conversas. Joaquim não só havia voltado, mas trouxera 2 primos interessados em aprender agricultura sustentável. A fazenda se transformara numa espécie de escola informal, onde jovens da região vinham aprender técnicas tradicionais de manejo da terra.
A nascente que descobrira não apenas salvara seus animais, mas atraíra a atenção de outros fazendeiros da região. Antônio se tornara uma referência em conservação de recursos hídricos, recebendo visitas de técnicos agrícolas e pesquisadores interessados em suas práticas sustentáveis. Carmen havia alugado uma casa na cidade, mas passava a maior parte dos dias na fazenda, não apenas cuidando dos animais, mas construindo com Antônio uma parceria que transcendia o profissional. Eles não falavam de casamento. Ambos haviam aprendido que o amor maduro se constrói no respeito mútuo e na companhia cotidiana, não em promessas grandiosas. Numa tarde de domingo, enquanto observava seus netos aprenderem a ordenhar vacas com Joaquim, Antônio se lembrou das palavras de Dona Benedita. Ela tinha razão. Seu tempo havia realmente acabado. O tempo da solidão, do isolamento, da dor não processada. Em seu lugar, havia nascido uma nova vida, cheia de propósito, conexões humanas e esperança no futuro. Vovô, gritou seu neto mais novo, um menino de 8 anos que havia se apaixonado pelos animais. A vaca mocinha teve bezerro, vem ver! Antônio sorriu, sentindo o coração transbordar de uma alegria que não sentia há décadas. Caminhou em direção ao estábulo, suas pernas firmes, suas mãos sem tremor, seu espírito finalmente em paz. A profecia de Dona Benedita havia se cumprido de forma inesperada. O velho Antônio, isolado e amargurado, realmente havia partido deste mundo. Em seu lugar, florescera um homem renovado, rodeado de amor, propósito e a certeza de que algumas vezes, para encontrarmos a vida, precisamos primeiro enfrentar a possibilidade de perdê-la. Enquanto segurava o bezerro recém-nascido nos braços, Antônio sussurrou uma oração de gratidão. Não apenas pela água que salvara sua fazenda, mas pela sabedoria de uma curandeira que sabia que, às vezes, as melhores profecias são aquelas que nos ensinam a criar nosso próprio destino.